Oi, meu nome é Júlia, seja bem-vindo ou bem-vindo de volta aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre as minhas leituras de dezembro de 2026. Eu li 6 livros em dezembro e o primeiro deles foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Esse é o terceiro livro que eu leio da Carla Madeira, eu já li Tudo é Rio e Véspera. Eu gosto demais da escrita da Carla Madeira, ela consegue trazer discussões muito interessantes, personagens que estressam a gente um pouquinho, porque eles são reais até demais, e eles acabam tomando decisões que dá vontade de entrar na história e chacoalhar eles e falar, faça literalmente qualquer outra coisa. Mas essa acaba também sendo a mágica das histórias dela. Em A Natureza da Mordida, a gente vai ter 2 histórias acontecendo em paralelo, que são as histórias de 2 mulheres. Elas se conhecem numa cafeteria, começam a conversar e formam uma amizade. Eu acho muito interessante porque uma dessas mulheres é uma senhora que, eu não lembro se menciona no livro exatamente que ela tem Alzheimer, mas ela tem algum tipo de perda de memória ou de dificuldade com a memória. Então, tudo o que ela fala nem sempre é real, nem sempre é exatamente assim que aconteceu. E no primeiro capítulo, a gente já percebe isso, porque essa senhora vai contar como que ela chegou na cafeteria e viu essa outra moça na mesa, e quando a moça conta, o relato dela é diferente. E no começo do livro eu tava meio assim, tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Eu gosto de livros que fazem isso. Eu não sabia se era só uma memória diferente de cada uma interpretação diferente, né? Porque às vezes tu encontra uma pessoa, tu fala bom dia pra aquela pessoa e ela pode interpretar isso como ai, bom dia, ou ela pode interpretar como bom dia. Muitas vezes a mensagem que a gente quer passar tem uma perda de contexto ali no meio, então inicialmente eu tava pensando, será que é isso que tá acontecendo? Será que cada uma delas lembra de uma forma um pouquinho diferente do encontro das duas? Ou será que realmente a versão verdadeira, né, é dessa moça um pouco mais jovem, porque a senhora mais velha já tem algum tipo de perda de memória. O que eu mais gostei no livro foi perceber essas 2 mulheres formando uma conexão, formando uma amizade, contando um pouquinho da vida delas aqui, um pouquinho ali. Eu achei muito realista como a Carla Madeira montou a amizade dessas 2. Uma coisa que eu vou falar é que esse, eu acho que é o livro mais lento e parado da Carla Madeira. Os outros 2 que eu li, as coisas vão acontecendo de forma um pouco mais rápida, e eu acho que um dos motivos desse livro ser um pouco mais lento é porque a gente vai ter o presente entre essas 2 mulheres formando essa amizade, o passado de uma e o passado da outra. Então existe uma quebra da história enquanto a gente tá vendo o presente pra olhar o passado de uma, e daí bota tudo em pause. Depois a gente vê o passado da outra e bota tudo em pause de novo. Eu vou ser sincera que eu não amo esse estilo de contar histórias, eu acho que fica muito mais dinâmico quando as coisas são mais entrelaçadas. Tem um outro livro que eu li esse mês que faz essa mistura entre passado e presente, pensamentos, e será que isso realmente aconteceu? Eu acho que esse outro livro que eu vou mencionar mais pro final, ele abordou melhor essa mistura de tempos, de linhas do tempo, mas eu acho que também isso é só uma preferência minha. Eu tenho um pouco de preguiça de livros que usam essa abordagem de ficar indo e vindo no tempo, porque eu acho que acaba quebrando um pouco a imersão. Um outro ponto que eu não amei nesse livro é que ele te responde tudo. Ele te entrega todas as respostas de bandeja, e eu acho que muitas das discussões que são abertas nesse livro falam a respeito de pessoas que não têm respostas para as perguntas delas ou para as dúvidas delas. Uma das nossas protagonistas, por exemplo, tinha uma amizade com uma outra mulher, mas essa outra moça parou de falar com a protagonista do nada, sem dar respostas. E um dos grandes dilemas dessa moça, um dos problemas, dos traumas dela, é justamente não saber o que aconteceu nessa amizade, o porquê que essa amiga deixou de falar com ela, se ela fez algo errado ou não. E tem várias passagens que eu achei muito bonitas que falam justamente sobre essa dor interna de tu não saber respostas pra tua própria vida e tu não conseguir seguir adiante sem ter essas respostas. E além disso, tem alguns outros pontos da história que falam sobre esses momentos da vida que a gente não sabe o que realmente aconteceu e que tu tem que aprender a seguir adiante sem ter essas respostas. Mas o livro, pra mim, pareceu que ele puxou o próprio tapete, porque no finalzinho ele te dá todas as respostas pra todas as perguntas que aparecem. E eu vou ser sincera que eu já percebi isso nos outros livros da Carla Madeira que eu li. Tudo é Rio, principalmente, tem um evento que acontece em que no finalzinho existe uma explicação pra tudo aquilo acontecer, e eu acho que seria muito mais interessante se aquilo fosse deixado como um mistério. Eu sei que a maioria das pessoas prefere quando as histórias têm um final, né, amarram todas as pontas soltas, mas eu acho que em alguns
alguns momentos é mais interessante que o autor deixe essas pontas abertas pra provar o ponto que ele quer dar. Tipo, no caso dessa história, como tem muitas conversas a respeito de viver a vida sem respostas, de não saber por que alguém te abandonou, de não saber essas coisas, eu acho que o final do livro acaba, como eu falei, puxando o próprio tapete, acaba enfraquecendo um pouco das mensagens que são trazidas. Mas fora esse detalhezinho e fora a questão da linha do tempo, que eu também não gostei muito, esse livro é maravilhoso, 4 estrelas, eu adoro a escrita da Carla Madeira, adoro as reflexões que ela traz para as histórias, os personagens que ela constrói, que, como eu falei, estressam a gente enquanto a gente tá lendo, porque eles são realistas até demais. Mas pra mim, essas histórias que tratam de temas mais reais mesmo, mais difíceis de lidar, eu acho que precisam desse tipo de protagonista, ao invés de protagonistas muito preto no branco, mocinho e vilão. Depois desse livro, eu entrei num mundo de literatura indígena. Eu comecei a ler esse livro aqui, que se chama Nós. É uma antologia de literatura indígena. São 10 histórias de 10 povos indígenas diferentes do Brasil, organizados pelo Maurício Negro. E a experiência de ler isso aqui foi muito divertida. Esse livro, na verdade, é voltado para crianças. Elas parecem mais com, tipo, fábulas infantis, com essas histórias com uma mensagem por trás, ou essas histórias de mitos e lendas, de como que surgiu a vida, essas coisas, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito desses mitos do universo, de culturas diferentes. Quando eu era mais nova, eu tinha muito interesse na mitologia grega, nos deuses gregos, então eu li Percy Jackson e fiquei obcecada com aquilo. Uns anos depois, eu assisti a série Vikings e fiquei obcecada com a mitologia nórdica, que também é bem diferente, eu achei muito interessante aquilo, e a sensação de ler esse livro foi de encontrar outro modelo desse estilo de mitologia, de um estilo de cultura que que usa as histórias como forma de passar essa cultura pra frente. E eu adorei essa leitura. Assim, eu vou ser sincera que sempre que eu leio alguma coleção de contos, como é esse caso aqui, existem aqueles contos que funcionam muito bem, que eu gosto bastante, e existem aqueles que não funcionam muito bem pra mim, que pra mim não fizeram tanto sentido ou que não foram tão interessantes. Até hoje eu não li nenhuma coleção de contos em que eu gostasse de todas as histórias, então é claro que dentre os 10 contos aqui tem alguns que eu gostei mais, tem alguns que eu gostei menos. Particularmente os que eu mais gostei são esses que tentam explicar algumas coisas da natureza indígena ou da cultura deles, ou de por que eles fazem o que eles fazem. Por exemplo, um dos últimos fala sobre por que a cultura, é do povo Krenak, e o título da história é Por que não havia gêmeos entre os Krenak? Tem alguns também que falam sobre a criação dos humanos, que falam sobre a dinâmica entre animais na natureza. Eu gosto demais dessas histórias, e quando eu tava lendo, o que eu fiquei mais feliz enquanto eu li esse livro é que depois de cada um dos contos tem um textinho falando sobre aquele povo, explicando um pouquinho de onde eles vêm, como que é a cultura deles, qual o idioma que eles falam, que região do Brasil que eles ficam, e eu adorei isso, porque a minha intenção quando eu comecei a ler esse livro era, eu vou ler um conto, pausar e fazer uma pesquisa a respeito dos povos. Mas o livro já fez essa pesquisa pra mim, então eu fiquei muito feliz. Se tu é assim como eu, que tá começando a ler histórias de autores indígenas, eu acho que esse livro aqui é muito interessante justamente por ter 10 histórias de 10 povos diferentes, e tu vai percebendo como que cada povo conta as suas histórias, a forma de contar histórias, o tipo de histórias que eles contam, as mensagens por trás. Gostei muito dessa leitura. Ah, eu esqueci de falar que o livro é ilustrado e as ilustrações são absurdamente lindas. E enquanto eu tava lendo esse livro aqui, quando eu leio livros de contos, eu não gosto de ler um conto atrás do outro. Geralmente eu leio um conto, termino, vou fazer alguma outra coisa da minha vida, no dia seguinte ou 2 dias depois eu leio outro conto. Então eu fiquei praticamente o mês de dezembro inteirinho lendo esse livro aqui, mas eu queria mais histórias de autores indígenas, então eu li um livro de um autor indígena do Canadá, enquanto eu li esse livro, que foi muito legal, inclusive, fazer as comparações. Esse livro não tem tradução para português ainda. Em inglês, ele se chama Moon of the Crusted Snow, que seria, tipo, a lua da neve crocante ou da neve quebradiça, algo assim. Essa é uma história de um mundo pós-apocalíptico, mais ou menos. O que acontece é que a gente vai ter esse grupo de pessoas que vive numa reserva indígena e aos poucos, do nada, eles começam a perder o contato com o mundo de fora. Para de funcionar celular, daí para de funcionar a internet, eletricidade, rádio, vai parando tudo e eles não sabem o que tá acontecendo, por que tudo isso tá acontecendo. Esse livro me deixou com uma ansiedade tão grande, vocês não têm noção. Porque a partir dessa premissa, tu tá perdido junto com os personagens. Tu também não sabe o que tá acontecendo e tu não tem ideia do que esperar.
Em parte, a gente consegue imaginar um pouco das coisas que vão acontecer por conta do período que a gente viveu ali da pandemia de 2020, né? As pessoas começam a entrar em pânico, o caos começa a acontecer, mas como tu não sabe exatamente o que causou essa mudança, por que tá tendo essa perda de conexão, se isso vai piorar, se isso vai melhorar logo. Isso tudo me deixou tão estressada enquanto eu li esse livro, tipo, estressada de forma positiva. Eu li esse livro em 2 dias, eu tava angustiadíssima tentando entender o que tava acontecendo, principalmente porque o jeito que esse autor escreve os personagens me deixou ruim, porque eu tinha muita afeição por todos eles. Esse autor é do povo Anishinaabe, do Canadá, e os personagens são de lá também. Ele traz muito dos costumes do povo dele pros personagens, e todos esses costumes acabam tornando os personagens muito família, sabe? Todos eles gostam uns dos outros, eles têm muita lealdade entre si, tem muito essa coisa de ajudar, tem muito isso de enaltecer os pontos positivos dos outros ao invés de ficar se competindo entre si. Era uma comunidade que eu gostaria de viver lá, e por conta disso eu tava com muita preocupação por todos eles. Eu queria que todos eles tivessem um final feliz, e sempre que algo a mais ia rodando na história, eu ficava, ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, sai daí, sai daí! Eu também gosto muito que os autores indígenas sempre colocam um pouquinho da história deles dali, e esse autor, eu nem falei o nome dele, né? Eu vou tentar falar. Provavelmente vou falar errado, mas Waubgeshig Rice. Ele coloca detalhezinhos da cultura dos Anishinaabe ali que eu achei muito legal. Por exemplo, o protagonista da nossa história se chama Evan. Ele é casado com uma mulher que se chama Nicole e ele tem 2 filhos. Esse casal tem nomes muito parecidos ali com as pessoas que moram no Canadá, enquanto que os filhos deles têm nomes Anishinaabe. O menino se chama Maingan e a menina se chama Nangon. Eu sempre me sinto péssima falando esses nomes de povos e de países diferentes que eu não sei pronunciar. Eu fico pensando assim, ai, eu tô falando tudo errado, que agonia. Mas enfim, o autor conta por que isso acontece. Porque aparentemente no Canadá existiu um momento em que os indígenas eram forçados a se adaptar à cultura dos canadenses, dos europeus, né, que foram ali pro Canadá. Inclusive nos nomes. Então as crianças tinham que receber nomes mais europeus, assim. E depois de um tempo, eles foram conquistando a liberdade deles de volta, e agora é motivo de honra, vamos dizer, eles colocarem nomes mais tradicionais nos filhos. E são vários detalhezinhos assim, sabe? Que é tipo 2 parágrafos que o autor coloca no meio da história, em que ele vai trazendo um pouco mais da cultura do povo dele, que pra mim enriqueceu demais a história. E que, como eu falei, me deixava mais e mais apegada a esses personagens e com vontade de que eles tivessem um final feliz, porque eu tava entendendo mais, não só dos personagens, mas assim, dos ancestrais dele, de todas as histórias deles. Gostei demais. Ele tecnicamente é classificado como uma história de terror, mas eu diria que é um terror mais light, porque a principal parte do terror desse livro é essa sensação de não saber o que vai acontecer. De tipo, ok, parou de funcionar a tecnologia, mas isso foi um ataque, é uma guerra, é uma doença que se espalhou pelo mundo, é só um probleminha que daqui a pouco eles vão arrumar e vai voltar, tu não tem a menor ideia. E esse não saber o que tá acontecendo... Cara, eu tava muito angustiada ao longo da história inteira. Tanto é que, quando chegou no final da história, eu descobri que existe uma sequência. E eu li o próximo livro dessa série, que é muito bom também. Eu preferi o primeiro, mas o segundo me passou muito a vibe de The Last of Us. O segundo livro se chama Moon of the Turning Leaves, que seria tipo a lua das folhas mudando de cor. Porque o primeiro livro se passa no inverno e o segundo livro se passa entre verão e outono, mais ou menos. Esse segundo livro acontece 10 anos depois dos eventos do primeiro livro, por isso que eu digo que me lembrou um pouco de The Last of Us. Na série, tem um comecinho do primeiro episódio, é o momento ali onde tudo começa, que seria o primeiro livro, e depois, o restante da série inteira é alguns anos depois de como que a sociedade está vivendo depois dessa grande catástrofe. E nesse segundo livro funciona mais ou menos assim também. O motivo de continuar essa história é que esse povo tá morando num lugar onde tá ficando cada vez mais difícil encontrar comida. Então, eles estão sentindo a necessidade de viajar para explorar outros lugares para ver se eles encontram um outro lugar para morar. Então, a maior parte da história é uma grande viagem, uma grande exploração e aventura. Porém, ainda com esse toque de... Ai, meu Deus, eu não sei se eu devia estar entrando nesse lugar aqui, porque sabe-se lá quem que vai estar lá, como que essas pessoas vão ser, será que elas vão ser receptivas, será que elas vão ser hostis? Esse livro não me deixou tão
ansiosa quanto o primeiro, porque no primeiro eu não sabia o que estava acontecendo. Junto com os personagens eu estava confusa. No segundo livro, como já são 10 anos depois, já tem uma estrutura um pouco melhor de como que a sociedade se reorganizou depois desse colapso. Então eu já meio que sabia o que esperar dos desafios ou dos inimigos que eles iriam enfrentar. Como no primeiro livro, a escrita desse autor é muito boa, os personagens, eu senti um apego muito grande por eles, eu queria que tudo desse certo. O autor também continua trazendo alguns detalhes da cultura do povo dele, que eu gostei muito no primeiro livro, e nesse segundo ele se aprofunda um pouco mais em alguns pontos, mas particularmente eu gostei muito mais do primeiro, justamente porque pra mim foi algo novo, e eu não sabia o que esperar, assim como os personagens. Tanto é que eu devorei o livro porque eu tava angustiada com ele. O segundo eu já demorei uns 10, 15 dias pra ler, porque eu não tava tão apegada assim à história. Aos personagens eu tava, mas à história não tanto. O próximo livro eu li pra um vlog onde eu me desafiei a ler um livro inteirinho fora de casa. Porque eu basicamente sou a Rapunzel, eu não saio de dentro de casa pra nada, então eu pensei, poxa, é verão, né? Os dias estão lindos, tá um clima um pouco agradável. Estava. Agora não tá mais, agora tá aquele verão nojento que se tu respira fora de casa tu já começa a suar. Mas mais pro começo de dezembro, quando eu li esse livro, não tava um clima tão nojento assim. E daí eu pensei que seria uma boa ideia ler um livro inteiro fora de casa. Eu vou deixar o vlog linkado aqui embaixo porque foi puro caos. Mas o livro em si é Lugar Feliz, da Emily Henry. Nessa história a gente acompanha a Harriet, que é uma moça que tinha um noivo, porém ela terminou com esse noivo, mas ela e o noivo decidiram não contar pros amigos deles que eles terminaram, porque eles não sabiam como exatamente contar, eles ficaram, vou chamar todos meus amigos e falar tipo assim, oi gente, tem uma notícia. Terminei. E daí ia ficar um climão, porque eles têm o mesmo grupo de amigos, enfim, decidiram manter isso tudo em segredo por um tempo. Só que esse tempo foi alguns meses. E esse grupo de amigos tem um costume de todo verão eles passarem uma semana, pelo menos, neste lugar feliz, que é a casa de praia dos pais de uma moça desse grupo de amigos. E daí a Harriet chega lá nessa casa, claro que o ex-noivo dela tá lá, os amigos não sabem que eles terminaram, então eles decidem, vamos contar pro pessoal que a gente terminou? Não. Vamos continuar fingindo que a gente tá noivo ainda e que tá tudo certo entre a gente. Vamos fingir que estamos apaixonados aqui. E eu sempre acho muito engraçado falar sobre livros de romance, porque o simples fato de eu falar que um livro é de romance, basicamente eu tô dando um spoiler, né? É um romance entre esses dois. Eles terminaram, então vai ser aquele tipo de romance de segunda chance. Eles vão se reapaixonar ao longo dessa história. Esse é um outro livro que usa de flashbacks, porque a gente vai ver a história do presente entre esses dois ali, com essa dinâmica bizarra de terminamos, porém não falamos pros amigos, mas tu também vai ter o passado de como que eles se conheceram, por que que eles começaram a ficar juntos, o que que aconteceu, por que que eles terminaram. Nesse livro, eu até acho que esse ponto dos flashbacks foi bem trabalhado, porque as duas linhas do tempo estão um pouco mais entrelaçadas. Tu precisa saber o que aconteceu no passado pra entender o que tá acontecendo no presente, mas no presente tu ainda tem algumas pistas do que aconteceu no passado. E como é só a história desses dois, fica um pouco mais fácil. Diferente de Natureza da Mordida, por exemplo, em que a gente tinha o presente dessas duas mulheres que estavam formando uma amizade, mas quando tu ia pro passado, tu via o passado de uma delas, ou o passado de outra, isoladas, porque elas não se conheciam. Então isso acabava causando uma quebra muito estranha pra mim. Nesse livro não me pareceu tanto assim. O que eu mais gosto dos livros da Emily Henry são as discussões que ela traz. São os personagens meio bagaceiros que ela coloca na história. Nenhum deles é perfeito, todos eles têm 1 milhão de problemas acontecendo. E isso causa conversas muito interessantes entre eles. As discussões nesse livro a respeito de amizades, principalmente amizades que começaram há muito tempo atrás. Esse grupo de amigos se conheceu na faculdade, tipo uns 10 anos atrás, e essa amizade foi mudando, foi evoluindo. Não é mais a mesma coisa do que era lá no passado. E como é que tu lida com isso, sabe? Como é que tu vê uma pessoa que sempre foi a tua melhor amiga e sempre era prioridade pra ti e agora não é mais bem assim, porque ela tem uma vida morando em outro lugar, ela tem uma família, é diferente. Essas conversas eu achei muito interessante. O livro também aborda sobre trabalho, sobre a tua relação com o trabalho, sobre encontrar propósito na vida junto com o trabalho. Eu até acho que o livro poderia ter tratado a respeito disso de uma forma um pouco mais homogênea. Ele basicamente fala sobre isso só na partezinha final do livro. Ele dá uma leve menção, assim, só tipo, lá talvez vou falar sobre esse assunto na parte inicial, mas ele é abordado de verdade só lá no fim. E eu acho que poderia ter
ter espalhado um pouco melhor ao longo da história. O meu problema com esse livro é que eu não gostava do interesse romântico. Pra mim, livros de romance precisam ter 2 pontos muito importantes pra que eu goste e torça pra que o casal fique juntos. Primeiro, eu tenho que entender por que eles gostam um do outro. Não faz sentido pra mim uma história de romance em que os dois só se apaixonam e... porque um é bonito e a outra é gostosa. E daí eu fico assim, tá, mas... é só isso? E nesse livro eu entendia por que um gostava do outro. Eles explicam, eles descrevem, sabe? Tipo assim, eu gosto de você porque XYZ. Mas o outro ponto que eu acho muito importante ter em livros de romance é eu preciso gostar das 2 pessoas envolvidas no romance. E eu não gostei do interesse romântico desse livro. Na minha opinião, na minha interpretação da história, eles ficariam melhores separados mesmo. Então, quando iam acontecendo algumas cenas de romance bonitinho, que eles iam se aproximando um pouco mais, eu ficava pensando, cara... Não sei se era pra ser assim. Eu não boto fé que o casal, depois do final feliz que tem na história, porque, de novo, é um livro de romance, eu não sei até que ponto dá aviso de spoilers a respeito do que acontece no fim de um livro de romance, sabe? Eu acho que acaba sendo um pouco óbvio. Mas eu sinto que no final do livro não tem como eles acabarem ficando juntos por muito tempo. Os motivos que fizeram com que eles tivessem terminado lá no passado não mudaram. E... as tentativas de mudança que eles trazem no presente não me convenceram de que isso vai se manter por muito tempo. Então, sei lá, eu gostei do livro pela abordagem da Emily Henry, pela escrita dela, porém, dentre os outros, sei lá, 4 ou 5 livros que eu li dela, esse daqui ficaria ali mais na metade pro final. Ainda assim, acho que é um livro que vale a pena. Eu acho que se tu for fã das histórias da Emily Henry, esse é sim um livro que vale a pena ser lido. E o último livro que eu li em 2025 entrou pro meu top 3 de 2025. Ele se chama Ensaios de Despedida, da Elisama Santos. Cara, eu fiquei simplesmente apaixonada por esse livro. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre ele, de tanto que eu gostei dele. Acho que vai sair na próxima semana, porque eu ainda tenho que organizar um pouco os meus pensamentos pra montar um vídeo decente, né? Esse livro vai contar a história da Cristina, uma mulher que é casada, ela tem uma filha, porém ela não tá mais satisfeita com a vida que ela leva, com a vida que ela tem. Então ela decide que ela vai abandonar a família e ir embora recomeçar do zero em algum lugar que ninguém saiba o nome dela. E o livro vai ser contado através de cartas que a Cristina escreve pra filha dela, explicando esses motivos, né? Fazendo um ensaio da despedida dela, de por que ela foi embora, por que ela abandonou a família, o que aconteceu, enfim. No começo desse livro, eu tava com muito ranço dela. Eu tava pensando assim, sua covarde. Tudo bem tu querer ir embora, entendo a vontade de querer começar tudo de novo, sabe? Mas tu não vai nem olhar na cara da tua filha e falar pra ela por que tu tá indo embora, tu vai escrever uma carta e se esconder através disso. E eu diria que isso aconteceu principalmente porque no começo do livro, quando eu tive essa impressão da protagonista, eu não conhecia ela. Conforme o livro foi passando, eu ia me afeiçoando um pouco mais a ela, eu ia entendendo mais o lado dela, os motivos que fizeram ela querer ir embora, como que ela chegou até onde ela chegou, por que ela não tá mais satisfeita com essa vida. Ainda acho que ela escreveu uma carta é uma atitude covarde nesse caso, porém essa vontade de ficar julgando ela pelas atitudes dela foi desaparecendo conforme o livro, porque ela mesma se julgava pelas atitudes dela. Ela mesma tinha aquele senso de moral muito forte de ficar olhando para a própria vida e ficar julgando o que ela fez. De olhar lá pro começo, de quando ela casou com o marido dela e pensar, queria que isso tivesse sido diferente, deveria ter feito isso, poderia ter sido assim, e se fosse de outra forma? Eu também sou uma pessoa introvertida que detesta confrontos. Eu também preferiria escrever uma carta explicando os motivos de abandonar a minha família ao invés de olhar na cara dessas pessoas e falar e ter que ouvir os argumentos deles. Então, conforme o livro ia passando, por mais que eu ainda considerasse a atitude dela, não sei se eu diria errada, mas assim, polêmica, no mínimo, eu pelo menos ia entendendo um pouco mais do lado dela. Eu fui desenvolvendo mais e mais empatia por ela, até que chegou no fim da história e eu simplesmente queria entrar no livro, dar um abraço e pegar na mão dela e falar, cara, vamos começar tudo do zero mesmo. O livro aborda temas muito intrigantes a respeito dessa questão de como tu vive a tua vida para outras pessoas, para atender as expectativas dos outros, para sentir que, se eu fizer isso daqui, será que não vão me julgar?
Então eu acho que eu vou fazer isso daqui. Ela fala muito sobre ser mãe e sobre ter esse peso de ser uma boa mãe, de que qualquer coisa que ela faça errada, ela vai ser julgada como uma mãe ruim, de tentar ser uma boa esposa pro marido dela, tentar ser uma boa filha pra mãe dela e ao mesmo tempo lidar com todas essas expectativas das outras pessoas e perceber que ela não sabe mais quem ela é. Ela viveu por outras pessoas, ela tentou passar a vida inteira atendendo expectativas dos outros e chegou em um momento em que ela não sabe mais o que ela quer. Ela quer continuar nessa vida? Foi ela que decidiu isso? Ou isso foi decidido por ela e ela que tem que lidar com as consequências? Esse tipo de discussão eu sempre acho muito interessante em livros porque independe da história que está sendo contada. Porque o dilema é interno. O que levou ela a perceber que ela tá agora num momento da vida dela que ela não sabe mais quem ela é, que ela gostaria de poder começar do zero, foram as decisões que ela mesma tomou para tentar agradar as outras pessoas, que talvez não se importavam tanto assim em deixar ela feliz. Todo mundo estava se preocupando com si mesmo, menos ela. E como eu falei anteriormente de Natureza da Mordida, esse livro também vai misturar presente com passado, só que eu adorei o jeito que a Elisama Santos trabalhou com essas linhas do tempo diferentes aqui. Ela usa uma técnica que eu acredito que seja o fluxo de consciência, em que a Cristina vai contar sobre a história dela, daqui a pouco ela relembra algo, mas dá pra perceber que ela não quer falar sobre isso ainda, então ela tipo, teve aquele momento, mas enfim, voltando aqui. E daí um pouquinho mais pra frente, em outra carta, ela retoma essa memória e explica um pouco mais. Pra mim, isso pareceu muito natural. É assim que eu converso com as pessoas. Sabe, quando a gente sai por essas tangentes, a gente se distrai enquanto a gente conta a própria história, mas depois a gente volta, porque uma coisa tá conectada com a outra. E nesse livro, a Elisama Santos conseguiu fazer essa confusão, né? Essa distração entre tu tá contando uma história e tu acabar indo por uma tangente, tu acabar se distraindo com outra coisa, mas tu voltar, isso não ficou confuso, isso não ficou chato de ler, não quebrou a narrativa da história, porque ela conseguiu trabalhar tudo isso de uma forma que acaba mostrando que tudo é conectado. A minha cabeça, os meus pensamentos funcionam exatamente desse jeito. É tudo uma distração, é tudo um caos. Às vezes eu tô gravando um vídeo falando sobre um assunto e daqui a pouco eu percebo que eu passei 2, 3 minutos numa tangente completamente aleatória e daí na hora da edição eu fico olhando para aquilo pensando, mulher, por que tu tá falando disso? O que aconteceu? Corta, tira tudo isso. Então eu me percebia na narrativa da Elisama Santos. Eu me percebia na forma como a Cristina acabava tendo memórias e não quero falar sobre isso, bloqueia, vamos falar sobre isso aqui. Olha, aqui, vamos falar sobre esse assunto, não quero lembrar daquilo. Isso pra mim foi praticamente como se o autor tivesse entrado dentro da minha cabeça e pegado a organização desorganizada que funciona aqui dentro e colocado em forma de papel. Adorei esse livro, foi um dos top 3 das minhas leituras de 2025. Esses, então, foram os livros que eu li em dezembro de 2025. Tenho que falar com calma, porque senão eu falo de janeiro de 2026, que é o mês que eu tô agora. Dezembro foi um mês de leituras muito interessante, porque eu percebia que as leituras acabavam se conversando entre si. Tiveram esses 3 livros de povos indígenas que tinham muita similaridade entre si. A Natureza da Mordida e Ensaio de Despedida também tem muita similaridade, justamente por conta dessa ideia de alguém estar abandonando outra pessoa e não necessariamente falar pra pessoa por quê. Ter esses livros se conversando acabam influenciando muito na perspectiva que eu vou ter a respeito do próximo livro que eu leio. E eu gosto quando os livros fazem isso. Pra mim, isso significa que eles estão indo além do seu próprio espaço ali de 300, 400 páginas, mais ou menos, e estão influenciando outras coisas na minha vida. Porque foi isso que aconteceu com Natureza da Mordida. Esse livro acabou meio que manchando, espalhando os tentáculos deles assim em uma leitura subsequente. E eu gosto quando os livros fazem isso. Ser influenciada por um livro é muito melhor do que se deixar influenciar por conteúdos de 30 segundos que a gente vê na internet em que não tem contexto nenhum, em que não tem cuidado nenhum. Então, prefiro que os livros me influenciem, sim. Se tu já leu algum desses livros e quiser conversar comigo a respeito deles, sinta-se à vontade pra colocar o que tu acha aqui embaixo nos comentários. Se tu gostou, se tu não gostou. Se quiser compartilhar também quais foram as tuas leituras de dezembro de 2025, sinta-se à vontade também. Mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E se tu for novo aqui no canal, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Então, um beijo. Eu te desejo uma ótima semana, ótimas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.